nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir. Se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Irmãos, vejamos aqui nessa noite, palavra essa muito profunda. Glória a Deus. O profeta Jeremias está dizendo acerca do vaso do oleiro. Quando olha essa palavra, uma interpretação espiritual vem na minha mente, na minha vida, que aqui Jeremias não está apenas tratando mencionando apenas uma situação de um vaso ou de uma pessoa. Não. Jeremias está mencionando a nação de Israel, que precisava novamente se quebrantar perante a Deus, para ser moldada, para ser restabelecida, para conquistar novamente o direito de candidatura de povo eleito de Deus. E como profeta de Deus, irmãos, viemos lá do São Roberto, parelheiros aqui nessa noite, a este lugar, independente de 10 pessoas, 100 ou 1000 pessoas, viemos aqui dizer para você que é tempo de Deus, os dias estão se aproximando, e Ele é isso, quer levantar homens e mulheres para restabelecer uma nova aliança, para levantar um novo povo que faça para com Ele um novo pacto de restituição espiritual. Sabe por quê, irmãos? Os dias são difíceis, trabalhosos, e aí a palavra de Deus ainda vai reforçar e a nos dizer que no final dos tempos se levantarão homens amantes de si próprios, homens sem afeto, sem amor, sem carinho, apenas amando e almejando posições, estaturas, conquistas materiais. Mas eu vim aqui para notificar para a minha vida e para a tua vida que o homem de Deus e a mulher de Deus diariamente precisa fazer como Jeremias, descer-se perante a presença de Deus, se quebrantar, tornar-se uma nova criatura, um novo Israel de Deus, para todos os dias estar recebendo a promessa de Deus para a tua vida. Sabe por quê, irmãos? É muito fácil quando nós, os obreiros que estão aqui, aleluia, recebem um convite para pregoar a palavra de Deus em um lugar cheio, bastante recepcionista, homens, grandes lugares, movimentos, mas a pior tristeza de um homem de Deus é entrar em um templo cheio de homens, mas não ter a presença de Deus para a tua vida. Aleluia! Aquela harmonia espiritual. E muitas das vezes entramos em um recipiente, aleluia, com um número reduzido, mas temos aqui dentro a presença de Deus para mudar, para restaurar, para fortificar aos nossos corações. E eu vim trazer um alerta para a minha vida espiritual e para a tua vida que nós temos que se aproximar de Deus, como foi mencionado aqui nessa noite, que os dias estão se apertando, os dias estão ficando mais trabalhosos, Santo Deus, iniquidade que tem se aumentado. Mas aqui hoje, nessa noite, Deus precisa de homens e de mulheres de Deus para se levantar, para se restituir espiritual, embora a sociedade olhe para mim e para você e diz, daquele ou daquela não tem mais o que fazer. Se Deus restituiu Israel, fez um Israel de Deus, para mim e para você é coisa pequeníssima para Ele mudar, para Ele transformar.
irmãos, os dias a qual estamos passando e vivendo. Eu fico preocupado com, aleluia, com tanta modernidade, com tanta coisa mudando. Homens dizendo, irmão, não tem mais problema. Mas a Bíblia vai nos dizer que naquele dia, Jesus, quando, aleluia, arrebatar uma igreja limpa, imaculada no seu sangue, aleluia, muitos vão dizer, aleluia, eu preguei em teu nome eu curei, eu salvei. Jesus pode dizer, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas nessa noite, a cada dia é um novo dia, Ele nos dá esta oportunidade de se humilhar, como Israel, se quebrantar, como Israel, na presença dEle, para se levantar, para se restabelecer. E nesta noite, o Espírito, aleluia, Jesus, Ele está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a abrir mão dos prazeres carnais, a abrir mão dos prazeres que passam e se encher da tua presença, para sair pelos valados, pelas campinas, anunciando acerca do reino de Deus. Porque, irmãos, a Bíblia vai nos dizer, lá no Novo Testamento, um homem com o nome João Batista, aleluia, um comedor de mel, de farinha, mas cheio da graça de Deus na tua vida, saía anunciando em toda a cidade, dizendo, arrependei-vos todos, que é chegado a vós o reino de Deus. E, aleluia, nós, como porta-voz de Deus, temos que ter esta mensagem na ponta da língua e dizer para a nação, arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Eu creio, irmãos, que para isso que fomos separados e escolhidos por Deus. E uma coisa, irmãos, que me chama a atenção, que nos últimos dias Deus tem os seus remanescentes, Deus tem os seus homens de Deus escolhidos por Ele para fazer a diferença na minha vida e na tua vida. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, Jesus, Ele não escolheu pessoas, aleluia, famosas, homens de nome, homens de cargos importantes. Não, Jesus escolheu aqueles que têm uma vida mais difícil para ser proclamador do teu reino. Glória a Deus, divulgador das tuas promessas. E muitas das vezes a igreja de Deus, muitas das vezes, irmãos, tem irmão e irmã que está num ambiente, fala assim, eu vou para outro lugar lá para receber uma palavra de conforto, uma profecia de uma chave de um carro, chave de apartamento. Mas não, uma das maiores profecias que temos que receber de Deus, aleluia, o direito de candidatura de cidadão e cidadã do reino de Deus. Por isso o alerta que não nessa noite se humilhe na presença de Deus, desça, se quebre, se restaure, porque a porta da graça ainda está aberta para levantar homens e mulheres para ser cheios da presença de Deus. Irmãos, muitas das vezes, aleluia, muitas das vezes nós temos que entrar dentro do templo e se quebrantar na presença de Deus. Aleluia! O egocentrismo da porta para fora. E sabe o que acontece nos últimos dias? Muitos não recebem o milagre da parte de Deus, porque põe no seu coração, se o pastor A não pregar, eu não vou. Se o pastor B não estiver, eu também não vou. Irmãos, quem foi que morreu na cruz do Calvário? Foi Deus, para dar, aleluia, Jesus, salvação para a minha vida e para a tua vida. E nessa noite, irmãos, pode ter certeza, é uma noite chuvosa como essa, você deixou o seu conforto, a tua casa, para vir aqui. Não é por um acaso, é para vocês que não vão fazer. Glória a Deus.
Quando eu olho, irmãos, para a luz da Bíblia, olhe para esse homem por nome Jeremias, um homem que teve tanta experiência com Deus. E ele foi sujeito, aleluia, a trazer, aleluia, por uma forma simbólica, o vaso do oleiro, simbolizando a Israel, que diariamente precisava se quebrar o seu ego perante a Deus, Santo Deus, novamente a presença aleluia, de Deus, e temos o direito de adorar Ele na beleza da sua santidade. Muitas das vezes, irmãos, eu observo uma coisa: você vai em templos maiores, em congregações maiores, ou pastores, lideranças, tem aquela preocupação de trazer um homem de Deus para trazer uma mensagem para o coração da igreja. E muitas das vezes vem homens que falam assim: ah, eu vim trazer para a igreja uma palavra profética, uma chave disso, chave daquilo. Não, irmãos, nas maiores profecias que o homem de Deus tem que ter na sua boca é dizer para mim e para você: arrepende-te dos teus pecados, se humilha na presença de Deus para receber o direito de ser, aleluia, receber Santo de Deus para a tua vida. E os homens, não estou dizendo aqui, mas ao redor, em outras ocasiões, têm abrido mão do algo mais precioso, que é o Espírito de Deus, que habita dentro dele ou dela, e estão trocando isso por um prato de lentilhas, estão trocando as coisas de Deus por uma oferta de R$500. Ah, pastor, eu vou lá, mas eu preciso de uma ajuda, de uma oferta, porque eu não trabalho. Irmãos, a Bíblia nos diz, o Evangelho de Deus, que aquele homem e aquela mulher que encontrar, aleluia, a vontade de Deus, aleluia, esse não foi chamado por Deus, essa não foi escolhida por Ele. E é por isso que muitas das vezes entramos no templo, aleluia, está sem a presença, sem a grandeza, sem a glória. Mas nessa noite, independentemente disso, eu vim anunciar para a igreja de Deus que temos presença, temos glória, temos manifestação do Espírito de Deus para a minha vida e para a tua vida. É por isso, irmãos, que vale a pena você deixar a sua residência, igual muitos deixou hoje. Podia estar deitado, fazendo alguma coisa de melhor, no seu conforto, descansando no seu trabalho, mas não, veio enfrentar as dificuldades para entrar daquela porta para dentro, para viver um novo de Deus para as tuas vidas. É isso, irmãos, temos que pagar o preço. E muitas das vezes nós, aleluia, quando deixamos de fazer como Israel fez, quando se afastamos das nossas vidas as vontades de Deus, vamos pagar preço. Quando afastamos das nossas vidas os mandamentos do Senhor, é uma nova era, é um novo tempo, mas a promessa é a mesma antigamente, eu creio, hoje e amanhã. E muitas das vezes, irmãos, eu já vi e vejo homens dizendo: ah, irmão, é a graça é só amor, é só favorecimento. Não, irmãos, a graça é arrependimento de coração dos seus pecados e reconhecer as misericórdias de Deus. Quando eu olho para isso, eu me lembro do Salomão, quando começou a governar, a guiar Israel, quando assumiu ali naquela época o reinado, lá em Crônicas, irmãos, em Luís, ele assumiu o reinado. Ele começou de uma forma tão dinâmica, tão assim, tão temorosa. Ele, quando foi assumir aquela época, ele fez sacrifício ali no cume do monte, para que Deus desse para ele sabedoria para guiar aquela nação. Mas só que uma coisa aconteceu no meio da caminhada. Aí Salomão perdeu-se aquele pacto, aquela aliança, por uma escolha que ele fez. É naquela escolha ele perdeu a candidatura, a herança, a promessa de Deus, porque ele casou-se com a filha de Faraó.
que era uma mulher que tinha costumes e tradições diferentes. E Deus começou a tratar com Salomão de uma fórmula diferenciada. Por que, irmão, estou falando isso? O Espírito de Deus colocou no meu coração nessa noite. Não troque a sua identidade desde o começo até os dias de hoje. Seja um homem, uma mulher de Deus, que quando levanta para orar, o céu desce na terra e vidas são curadas. Mas quando nós, aleluia, no meio da caminhada, aleluia, queremos mudar algumas coisinhas, eu vou complementar uma coisinha a mais, vou fazer isso, não tem problema, mas lá no final vai acontecer o que aconteceu com Salomão. Ele trocou a promessa por um costume do Egito, por tradições ao contrário, caiu. Mas nessa noite eu vim dizer para você que o vaso do oleiro está pronto para restaurar, aleluia, a tua vida nessa noite. E aleluia. E eu tenho plena certeza, irmãos, que a arca de Deus tem que ser trazida diariamente para dentro da casa, para dentro de nós, para dentro do nosso habitat espiritual. É por isso que quando a arca de Deus, lá em Crônicas capítulo 13, foi para a casa de Obed-Edom, ficou 3 meses sendo abençoado aquele lar, 3 meses sendo promessa descendo, coisa acontecendo. Por isso, irmãos, por mais doloroso que seja, mais dificultoso que aconteça, não abra mão daquilo que Deus colocou nas tuas mãos quando outrora estávamos perdidos, aleluia, separados. Irmão, aleluia. Cada um que está aqui nessa noite recebeu uma chamada. Cada um que está aqui nessa noite recebeu uma porção de Deus, seja ela ou ele, o ministério de louvor, da palavra, o evangelístico. E muitas das vezes tem pessoas aqui nessa noite que diz: Deus, eu vou parar no meio do caminho, porque fulano de tal me ofendeu, porque o irmão olhou torto para mim, porque o pastor não me deu a primeira liderança. Quem foi que nos deu a candidatura do céu? Quem foi que morreu na cruz do Calvário? Aleluia! Não foi o pastor que não te deu a liderança, mas foi Deus que separou homens e mulheres para receber dons e promessas de Deus para a tua vida. E irmãos, vale a pena pagar o preço. Eu falo porque outrora eu fui chamado por Deus para ser, aleluia, anunciador dessa palavra. E o que aconteceu comigo, por experiência própria, no meio do caminho, 2 anos atrás, no meio, eu comecei a olhar para aquilo que o homem poderia me fazer. Eu comecei a olhar pelos malefícios que o homem me trazia. Aí eu peguei essa mesma Bíblia que estou aqui hoje, estacionei ela, falei: a partir de hoje vou ficar no meu canto, só ouvindo. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida, deixar essa ferramenta espiritual que Deus colocou nas minhas mãos para ir de ser anunciador de boas novas. Aleluia! Quando eu fiz isso, o ano de 2023 foi o ano inteirinho pagando preço. O ano inteirinho, irmãos, com provas, com lutas, com dificuldades, e eu querendo saber o porquê. E Deus, na semana passada, há 8 dias atrás, me revelou tudinho o que estava acontecendo e me chamou para fazer como Israel fez: se quebrantar, parar de olhar para aquilo que possa me fazer, aleluia, e fazer uma nova aliança novamente. Eu vou falar para você, irmãos, por experiência própria. Eu estava passando por uma situação bem complicada há uma semana atrás, há 10 dias. Aí, no culto de Santa Ceia passado, 8 dias faz amanhã, um homem de Deus que trouxe lá uma palavra sobre perdão. Aquela palavra, irmãos, mudou a minha história naquele dia. Sabe por quê? Porque eu entrei no culto não preocupado com quem ia pregoar, quem ia dizer, mas eu entrei naquela noite de sábado, dia 7 de janeiro. Falei: Senhor, hoje
Eu preciso restabelecer a minha aliança. Aleluia! Retornar a fazer o que eu fazia, a pagar o preço. E uma das maiores coisas que eu fiz, irmãos, peguei aquela palavra, fui para casa, e aquela palavra passou a noite toda como um moinho, assim, me roendo por dentro. Aí tinha uma pessoa do meu familiar, eu tinha que procurar e se acertar com ele. Na madrugada de sábado para domingo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O próprio Deus, irmãos, me visitou naquela noite. Aleluia. De 8 dias atrás. Me transformou os meus pensamentos. Aí o meu outro irmão, um dos mais novos, falou assim para mim: mas por que você vai abrir mão de tudo aquilo que você passou? Estratégia. Eu falei assim: Glória a Deus. fecha sua boca e deixa Deus operar. Mas Aleluia, Jesus. você vai ficar no dano? Eu falei: vou ficar no dano, mas vou ficar com a minha salvação. Que vale a pena esperar em Deus. Irmãos, naquele dia eu tomei essa decisão de parar de coisinhas, sabe, de dorzinhas espirituais. Fulano me magoou, me machucou, me ofendeu. Irmãos, não perca seu tempo com isso, porque você pode perder É fogo! tua salvação Glória a Deus. por causa de coisas pequeníssimas. E passado esse dia de domingo, para finalizar, já não parou por aí, irmãos. Eu, no dia de domingo, fui trabalhar, passei o meu plantão a noite inteira trabalhando, e aquela palavra continuou assim, voando. E eu falei para um pastor, na segunda-feira, falei assim: aquilo que aquela pessoa me fez, eu abro mão de tudo, não quero saber de nada que aconteceu no passado. Vou começar uma nova história de Deus na minha vida. Aí parece que o inimigo trabalha nas pequeníssimas coisas. Aí meu outro irmão veio, deixando o inimigo usar a boca. Mas eu não deixava isso quieto. Eu falei assim: eu fiz uma escolha. E quando fazemos uma escolha, aquilo que passou ficou para trás. E tudo novo tem que começar. E uma coisa nova que começou na minha vida, de terça-feira foi para cá, foi começar novamente a entrar no centro da vontade de Deus, independentemente do que aconteça, em tempo e fora de tempo, firmar os pés no chão e voltar a propagandizar, seja na rua, seja no trem, no ônibus, onde for, vou testificar do amor de Deus, que é para isso que fomos chamados. Irmãos, Santo Deus. é tudo que o inimigo quer, que você saia nessa noite desse culto. É tudo que o inimigo quer, que você chega na sua casa, pega o teu cargo, ligar para o teu pastor e falar: pastor, toma aí, não dá mais. Mas não faça isso. Aquilo que Deus colocou na sua mão, não é o pastor ou o santo que vai fazer, é você que tem que fazer. Aleluia! Isso aconteceu comigo, irmãos. Corri 2 anos de Deus. Larguei tudo, como veio falar. Cheguei no pastor Eduardo, não posso falar o nome. Pastor, vou ficar quietinho no meu canto. Deus, não quero mais pregar por um tempo, quero só ouvir. Amém, mas Deus vai tratar com você. Foi dito e feito. E esse dia, para fazer uma semana amanhã, Deus chamou eu novamente para o novo de Deus. E vou falar uma coisa para você. Uma semana que eu comecei a me restabelecer com Deus, muitas coisas estão começando a mudar na minha vida. Coisa muito rápida está acontecendo. E por isso que eu vim aqui dizer para você, que entrou aqui nessa noite, querendo parar, querendo desistir, querendo voltar para trás. Aquele trabalho tem pouca gente. Não vai. Vai sim, porque não foi o único que chamou você. Foi Deus que chamou a nós. E Ele nos se responsabiliza, irmãos, uma grande obra. Por isso, estamos em uma empreitada
quem vai pagar o salário da sua empresa espiritual não é o teu pastor, é o próprio Deus que vai te recompensar. Aleluia, Pai. Glória a Em Deus. bênçãos sem medidas espirituais. Irmãos, eu não sei porquê, mas não era essa a palavra que eu tinha colocado no coração. Orei na terça, na quarta, na quinta. Era uma outra palavra. E chegou aqui hoje, Deus moveu tudo ao contrário. Testifica. Aleluia! Tenho participação na igreja de Deus. E aqui estamos, irmãos. Faça como Jeremias. Desça, se quebre, se espedace, mas volte firme na presença de Deus. Deus abençoe a todos nessa noite. Leve essa palavra para o teu coração.